Ninguém imaginava que aquele homem que acordava antes do sol, pegava 2 ônibus e almoçava marmita fria, carregava um segredo capaz de mudar tudo ao redor dele. Não porque fosse famoso, nem porque quisesse atenção, mas porque ele havia decidido desaparecer da própria vida para responder uma pergunta que o dinheiro nunca conseguiu calar. Ele já tinha sido amado por interesse. Já tinha ouvido declarações ensaiadas, promessas bonitas, juras que duravam até o saldo bancário diminuir. Já tinha sentido o peso de ser desejado pelo que possuía, e não por quem era. E isso, com o tempo, começa a corroer por dentro. Foi quando ele entendeu que, se continuasse vivendo cercado de luxo, jamais saberia se alguém ficaria quando tudo fosse embora. Então ele fez algo que nenhum assessor, advogado ou amigo aprovaria. Abriu mão da aparência de bilionário. Não para brincar de pobreza, mas para viver a verdade que o dinheiro havia escondido. Ele trocou o carro blindado por ônibus lotado, o relógio de luxo por um simples, o sobrenome conhecido por um nome comum, e passou a viver como alguém que o mundo costuma ignorar. Ele não sabia quem encontraria nesse caminho, mas sabia que, se alguém o amasse ali, amaria de verdade. No começo, eu me convenci de que aquilo não era uma mentira. Dizia a mim mesmo que era apenas silêncio, que eu só estava omitindo uma parte da história para proteger meu coração. Mas com o tempo, percebi que toda omissão também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Eu vivia simples. Trabalhava, voltava cansado para casa, contava moedas antes de comprar qualquer coisa. E, estranhamente, aquela vida me fazia sentir mais humano do que todos os anos cercado por conforto. Foi nesse cenário que ela apareceu. Ela não se impressionou comigo. Não me tratou diferente. Não tentou me usar. Ela me conheceu exatamente como eu estava, e gostou de mim assim. E foi aí que o amor começou. E também o meu conflito. Ela entrou na minha vida como quem não faz barulho. Não chegou impondo presença, não exigiu espaço, não tentou ser notada. Simplesmente estava ali. E talvez tenha sido exatamente isso que me chamou a atenção logo de início. Em um mundo onde todos parecem disputar atenção, ela existia com naturalidade. Nos conhecemos em um lugar comum, desses que ninguém registra na memória como algo importante. Não havia cenário romântico, nem circunstância especial. Era só mais um dia, mais uma conversa, mais uma troca despretensiosa. Mas aos poucos, algo diferente começou a acontecer dentro de mim. Ela não me perguntava sobre planos grandiosos. Não queria saber onde eu chegaria, o que eu conquistaria, quem eu conhecia. Perguntava como tinha sido meu dia, se eu estava cansado, se eu tinha comido direito. Pequenos detalhes que para muitos passam despercebidos, mas que dizem muito sobre quem realmente se importa. Eu vinha de uma vida onde tudo era interesse, onde cada gesto vinha acompanhado de expectativa, onde carinho tinha preço e atenção tinha prazo, e de repente havia alguém que me oferecia presença sem pedir nada em troca. Isso me desarmou. Com ela, eu não precisava impressionar, não precisava provar valor, não precisava sustentar imagem nenhuma. Eu era apenas eu, um homem comum, com rotina simples, dificuldades reais e sonhos modestos. E ainda assim, ela ficava. Comecei a perceber que aquele amor não se alimentava do que eu podia oferecer, mas do que eu era capaz de sentir. E isso me assustou mais do que qualquer rejeição que eu já tivesse vivido. Porque amar sem interesse é bonito, mas também é perigoso quando você carrega um segredo. Eu sabia que estava construindo algo verdadeiro em cima de uma base frágil. Não porque ela fosse falsa, muito pelo contrário, mas porque eu não estava sendo inteiro. A cada sorriso dela, a cada cuidado, a cada gesto de afeto, a mentira crescia silenciosa entre nós. Mesmo assim, eu continuava. Dizia a mim mesmo que ainda não era o momento certo de contar, que precisava ter certeza, que precisava protegê-la. Mas, no fundo, eu estava tentando me proteger do medo de perdê-la. Ela nunca me pediu nada além de sinceridade emocional. Nunca reclamou da vida simples. Nunca demonstrou frustração por não ter luxo, conforto ou promessas grandiosas. Pelo contrário,
Ela valorizava as pequenas conquistas, os momentos compartilhados, o tempo junto. Foi ali que entendi. Ela não era como as outras. Ela não se aproximou por conveniência. Não me escolheu por vantagem, me escolheu por quem eu parecia ser naquele momento. E isso tornava tudo ainda mais pesado, porque eu sabia que, quando a verdade viesse, ela não descobriria apenas que eu era rico. Descobriria que eu a deixei amar alguém incompleto, que eu permiti que ela confiasse sem saber tudo. E confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói com facilidade. Mesmo assim, continuei. Porque o amor, quando chega depois de tanta solidão, faz a gente cometer erros, faz a gente se agarrar ao que sente, mesmo sabendo que o preço pode ser alto. Eu estava apaixonado. De verdade. Pela primeira vez sem interesse envolvido, pela primeira vez sem jogo, sem cálculo, sem troca. E talvez tenha sido exatamente por isso que a mentira se tornou o maior risco da minha vida. No início, a mentira parecia pequena, quase inofensiva. Eu não inventava histórias mirabolantes, não criava personagens falsos, não distorcia acontecimentos. Eu apenas deixava de contar. E isso, eu dizia a mim mesmo, não era mentir. Era esperar. Esperar o momento certo. Esperar ter certeza. Esperar não estragar o que estava começando. Mas a verdade é que esse momento certo nunca chega quando o medo está no controle. Com o passar do tempo, comecei a perceber o peso daquilo que eu escondia. Não era o dinheiro. Não era o nome. Era a distância invisível que começava a se formar entre quem eu era de verdade e quem ela acreditava que eu era. Uma distância silenciosa, mas constante. Às vezes, no meio de uma conversa simples, ela comentava algo sobre o futuro. Não planos grandiosos, coisas pequenas, um lugar que gostaria de conhecer, uma casa simples que sonhava ter, uma vida tranquila, construída aos poucos, e eu concordava, sorria, participava, sabendo que se ela soubesse a verdade, talvez pensasse que tudo aquilo era encenação. Isso me doía, porque nada do que eu sentia era falso. O amor era real, o carinho era real, a vontade de ficar era real, mas a base estava rachada. Havia noites em que eu quase contava tudo. Ensaiava mentalmente as palavras, imaginava a reação dela, pensava que talvez ela entendesse, que talvez visse meu medo, mas sempre que eu chegava perto da verdade, algo me travava. E esse algo tinha nome: covardia. Eu tinha medo de que, ao revelar quem eu era, ela mudasse, não por interesse, mas por choque. Medo de que se sentisse enganada, medo de que tudo o que construímos perdesse o sentido aos olhos dela. Então eu adiava, um dia após o outro, como se o tempo pudesse resolver o que só a verdade poderia enfrentar. Mas a mentira tem uma característica cruel. Ela cresce mesmo quando a gente não a alimenta. Basta o silêncio. Comecei a perceber pequenos sinais. Não desconfiança. Ela confiava em mim plenamente. Mas situações em que eu precisava escolher palavras com cuidado demais, evitar certos assuntos, desviar de perguntas simples, inventar desculpas para coisas que antes não exigiam explicação. E cada vez que eu fazia isso, sentia que traía algo precioso. Ela nunca me cobrou luxo, nunca reclamou da vida simples, nunca exigiu nada além de presença e respeito. E era exatamente isso que tornava a mentira ainda mais injusta. Eu não estava me protegendo de alguém interesseira. Eu estava desconfiando de quem nunca me deu motivo algum. Aos poucos comecei a entender que o problema não era ela, era eu. Eu carregava feridas antigas, decepções passadas, relações onde fui escolhido pelo que tinha, não pelo que era. E, em vez de curar essas feridas, eu as projetei nela. Fiz com que ela pagasse por erros que não cometeu. Isso me envergonha hoje, porque ela nunca me pediu provas, nunca me testou, nunca me colocou em posição de defesa. Quem estava testando era eu. E ninguém gosta de ser avaliado sem saber. Havia dias em que eu me perguntava se merecia aquele amor. Porque amar alguém enquanto se esconde uma parte tão importante de si é uma forma de egoísmo. Eu queria ser amado, mas não estava disposto a me mostrar por inteiro.
Foi então que compreendi algo duro. A mentira não começa quando se engana alguém. Ela começa quando se escolhe não confiar. E eu não confiei nela. Continuei vivendo aquela rotina, tentando equilibrar sentimento e segredo, coração e medo. Mas algo dentro de mim já sabia. Aquela história não poderia seguir daquele jeito por muito mais tempo. A verdade não estava esperando ser contada. Ela estava apenas aguardando o momento de aparecer sozinha. E quando isso acontecesse, não importaria mais a intenção com que eu menti. O que ficaria seria o impacto. E eu ainda não fazia ideia do quanto esse impacto iria me custar. A verdade não chegou como um confronto planejado. Não houve preparação, nem discurso ensaiado, nem coragem repentina da minha parte. Ela chegou como quase todas as verdades chegam. Sem pedir licença, desmontando tudo no caminho. Foi um detalhe pequeno. Uma informação fora do lugar. Um nome que ela ouviu por acaso e não combinava com a história que eu contava. No começo, ela tentou ignorar, tentou acreditar que era engano. Porque quem confia, primeiro duvida de si, não do outro. Mas as peças começaram a se encaixar rápido demais. Quando ela me chamou para conversar, o tom não era de acusação, era de confusão. Os olhos buscavam explicações, não culpados. Aquilo doeu mais do que qualquer grito teria doído. "Tem alguma coisa que você precisa me contar?" ela perguntou. Naquele instante, percebi que não adiantava mais escolher palavras. A mentira já tinha feito o estrago dela. O silêncio, que eu tratei como proteção, agora soava como desprezo. Eu contei. Não dramatizei. Não tentei justificar. Apenas disse quem eu era de verdade. O que eu escondi. Por quê? Enquanto falava, via o rosto dela mudar lentamente. Não para surpresa, para tristeza. Ela não se impressionou com o dinheiro, não arregalou os olhos, não fez perguntas sobre empresas, viagens, vida confortável. Tudo aquilo parecia irrelevante diante do que realmente importava. "Então, todo esse tempo?" ela começou, mas parou no meio da frase. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um silêncio que não precisa de palavras para machucar. Um silêncio que diz: "Eu confiava em você." "Você achou que eu era como as outras?" ela perguntou com a voz baixa, mas firme. Essa pergunta me atravessou. Porque naquele momento, entendi o que realmente tinha feito. Não foi só esconder minha condição. Foi colocá-la no mesmo lugar de pessoas que nunca a representaram. Foi julgá-la antes mesmo de conhecê-la por inteiro. Eu tentei explicar meu medo. As feridas antigas, as decepções. Mas nenhuma justificativa soava suficiente diante daquilo que estava claro. Eu a deixei amar alguém incompleto. Ela respirou fundo. Disse que entendia o medo, mas não aceitava a mentira. Que ninguém gosta de ser testado sem saber. Que amor não é prova, não é armadilha, não é estratégia. Se você tivesse me contado desde o início, eu teria escolhido. Ficar ou não. Mas você tirou isso de mim, ela disse. E ali eu percebi a dimensão do erro. Não perdi a confiança dela porque era rico. Perdi porque não a respeitei o suficiente para deixá-la decidir com a verdade. Ela se levantou. Não houve escândalo. Não houve cena. Apenas despedida. "Você encontrou alguém que te amou sem interesse", ela disse antes de ir. Mas mentir foi a pior forma de cuidar disso. Quando a porta se fechou, eu fiquei parado, olhando para um espaço vazio que nunca tinha doído tanto. Pela primeira vez, todo o dinheiro do mundo parecia inútil. Eu tinha encontrado o amor verdadeiro e quase o destruí por medo. Depois que ela foi embora, a casa ficou grande demais. Não pelo espaço físico, mas pelo silêncio. Um silêncio que não tinha som, mas peso. Eu já tinha vivido sozinho antes. Já tinha passado noites em lugares muito maiores, cercado de conforto, segurança e luxo, mas nunca tinha me sentido tão vazio quanto naquele quarto simples, onde tudo ainda carregava a presença dela. Foi ali que comecei a entender, com clareza dolorosa, que ela não era como as outras. Nunca foi. As outras pessoas que passaram pela minha vida sempre quiseram algo além de mim. Algumas queriam estabilidade, outras, status, outras promessas. Com ela, não. Ela queria presença, verdade, caminhar junto.
Coisas simples que eu, ironicamente, compliquei. Ela nunca tentou mudar minha rotina. Nunca reclamou das limitações. Nunca exigiu explicações além do necessário. Era fácil estar com ela porque não havia cobrança escondida. E talvez por isso eu tenha errado tanto. Porque confundi simplicidade com ingenuidade e respeito com submissão. Percebi que ao mentir eu não a protegi. Eu a subestimei. Ela não se sentiu enganada porque eu era bilionário. Isso ficou claro desde o primeiro momento. O dinheiro nunca foi o centro da dor dela. O que doeu foi descobrir que eu a observei como quem avalia, e não como quem confia. Ela acreditou em mim sem reservas, enquanto eu a amava com cautela. E isso não é amor justo. Comecei a revisitar cada conversa, cada gesto, cada momento em que ela se abriu comigo. Cada vez que falou de valores, de limites, de dignidade, ela sempre foi transparente, sempre foi inteira. Nunca escondeu quem era, nem o que acreditava. Enquanto isso, eu me escondia atrás de um medo que já não fazia mais sentido. Pela primeira vez, enxerguei a verdade completa. Eu encontrei alguém diferente de todas as experiências que me machucaram no passado. E tratei essa pessoa como se fosse igual às outras. Essa constatação doeu mais do que perdê-la. Ela não pediu para ir embora, mas foi exatamente isso que fez. Porque, para alguém como ela, permanecer significaria aceitar menos do que merecia. E ela tinha amor próprio suficiente para não se diminuir. Passei dias tentando entender como cheguei àquele ponto. Como alguém que buscava amor verdadeiro escolheu a mentira como caminho. E a resposta era simples e cruel. Eu estava tentando controlar o resultado. Eu queria garantir que se fosse amado seria do jeito certo. Mas amor não se garante, não se testa, não se filtra com estratégias. Amor é risco. Ela assumiu esse risco desde o início, eu não. Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava que o dinheiro nunca foi meu maior problema. Meu problema foi não confiar que alguém poderia me amar sem interesse, mesmo quando essa pessoa me dava todas as provas. Ela não me pediu riqueza, não pediu futuro luxuoso, não pediu segurança além da emocional, pediu verdade, e foi exatamente isso que eu neguei. Naquela noite, sentado sozinho, entendi algo que nenhuma perda financeira jamais me ensinou. Perder alguém por ser honesto dói, mas perder alguém por mentir destrói, porque a mentira carrega arrependimento, e o arrependimento não aceita consolo fácil. Ela não era como as outras, e agora eu teria que conviver com essa certeza, ou lutar para merecê-la de novo. Durante muito tempo, eu acreditei que lutar significava vencer, que esforço era sinônimo de conquista, que, se eu quisesse algo, bastava investir mais energia, mais estratégia, mais recursos. Foi assim que construí minha fortuna. Foi assim que resolvi quase tudo na vida. Mas dessa vez não havia nada para vencer. A luta agora não era para convencer alguém a ficar. Era para me tornar digno de alguém que teve coragem de ir embora. Nos primeiros dias depois da partida dela, pensei em procurá-la imediatamente, em explicar de novo, em insistir, em pedir perdão repetidas vezes. Mas algo dentro de mim dizia que isso seria apenas mais uma tentativa de controle, mais uma forma de aliviar minha culpa, não a dor dela. Então, pela primeira vez, eu parei. Parei de agir. Parei de tentar resolver, parei de justificar e comecei a olhar para dentro. Percebi que, a vida inteira, eu usei o dinheiro como escudo. Quando alguém se aproximava por interesse, eu reclamava. Quando alguém parecia diferente, eu desconfiava. Nunca me permiti ser vulnerável de verdade. Nunca me coloquei em risco emocional. E amor sem risco não é amor, é negociação. Ela me ofereceu algo raro, um sentimento sem cálculo, e eu respondi com medo. Entendi que se quisesse uma chance real, precisaria mudar antes de qualquer pedido. Não bastava dizer desculpa. Eu precisava me tornar alguém que não repetiria o mesmo erro. Comecei pelo mais difícil, aceitar que talvez ela nunca voltasse. Essa aceitação foi libertadora e dolorosa ao mesmo tempo. Libertadora porque tirou de mim a ansiedade de controlar o resultado. Dolorosa porque me obrigou a encarar a possibilidade da perda definitiva. Mas amar alguém também é isso. Desejar o bem, mesmo que esse bem não inclua você. Quando finalmente a procurei, não levei presentes.
Não fiz promessas. Não falei de dinheiro. Falei de mim. Da parte feia, da parte insegura, da parte que errou tentando se proteger. Disse que fingir ser pobre me ajudou a encontrar o amor verdadeiro, mas mentir foi o pior erro da minha vida. Disse que eu não a subestimei por quem ela era, mas pela minha incapacidade de confiar depois de tantas feridas. E assumi que isso não diminuía o erro, apenas explicava. Ela ouviu em silêncio. Não houve abraço. Não houve resposta imediata, apenas um olhar atento, sério, humano. Um olhar de quem não se deixa levar por palavras bonitas. Eu não precisava que você fosse pobre, ela disse. Eu precisava que você fosse verdadeiro. Aquela frase ficou comigo. Ela não me prometeu nada. Não disse que voltaria. Não disse que não voltaria. Disse apenas que confiança não se reconstrói rápido. Que verdade não é discurso, é comportamento contínuo. E eu aceitei. Hoje sigo vivendo um dia de cada vez. Não escondo mais quem sou. Mas também não uso isso como cartão de visita. Aprendi que identidade não se prova com números, mas com atitudes repetidas. Se ela voltar, será porque viu mudança real. Se não voltar, será porque escolheu o que era melhor para ela. E pela primeira vez, eu respeitarei isso sem tentar interferir. A maior luta da minha vida não foi construir riqueza. Foi aprender que amor verdadeiro não aceita testes, não tolera mentiras e não se sustenta em medo. Ele exige coragem. E, se um dia eu for amado de novo, por ela ou por alguém que cruzar meu caminho, será com a verdade inteira. Mesmo que ela assuste, mesmo que ela afaste. Porque perder alguém sendo verdadeiro dói menos do que viver com o peso de ter mentido para quem só queria amar. Essa foi a maior lição que a mentira me deixou. Hoje, quando olho para trás, entendo que fingir ser pobre nunca foi o verdadeiro problema. O erro não esteve na escolha de viver simples, de experimentar outra realidade, de buscar um amor que não nascesse do interesse. O erro esteve em acreditar que eu poderia conduzir o amor como conduzi negócios, testando, avaliando, controlando riscos. O amor não funciona assim. Ela entrou na minha vida sem armaduras, sem estratégias, sem reservas. Enquanto isso, eu cheguei com medo disfarçado de cautela. E o medo, quando se mistura ao amor, vira mentira, mesmo quando a intenção não é ferir. Aprendi que a mentira não machuca apenas quando é descoberta. Ela machuca enquanto é sustentada, porque nesse tempo, alguém está amando sem saber toda a verdade, e isso cria uma desigualdade silenciosa, injusta. Ela não era interesseira. Nunca foi. Eu projetei nela as frustrações de um passado que não lhe pertencia. E ao fazer isso, quase perdi a única pessoa que me enxergou quando eu não tinha nada além de quem eu era. Se hoje carrego arrependimento, ele não vem da tentativa de buscar o amor verdadeiro. Vem de não ter sido verdadeiro desde o início. Porque amar alguém é permitir que essa pessoa escolha, inclusive escolher não ficar. A maior maturidade que alcancei não veio com o dinheiro, nem com o sucesso. Veio quando entendi que verdade não é moeda de troca. É base. Sem ela, qualquer relação desmorona, por mais bonita que pareça. Se ela voltar, será porque viu mudança real. Se não voltar, será porque escolheu se preservar. E pela primeira vez, eu sei respeitar isso. Porque amor também é liberdade. Hoje, sigo com menos medo e mais coragem. Coragem de ser quem sou. Coragem de perder se for preciso. Coragem de não mentir para ser amado. Porque o amor verdadeiro não precisa de disfarces. Ele só precisa de verdade.